Lá no episódio do Saúde na Cozinha desta semana, nós vamos falar sobre a introdução de alimentos na infância. Nós vamos dar dicas para que você saiba montar uma alimentação rica e balanceada para o seu filho. Vamos dar dicas de nutrientes que colaborem no melhor desenvolvimento físico e intelectual da criança. E nessa edição do programa, quem participa conosco é a professora do curso de nutrição, Cláudia de Nicole Winter. Professora, obrigado aí pela presença, participar aqui do Saúde na Cozinha. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigada pela participação. E claro, introdução de alimentos na infância, mas antes de nós falarmos sobre quais são os alimentos, quais são os nutrientes que são necessários para que uma criança possa se desenvolver, temos que lembrar que a principal fonte de alimentação, de energia de uma criança, assim que ela nasce, é o leite materno. Exatamente. O alimento ideal para a criança recém-nascida é o leite materno. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a recomendação é que a criança receba exclusivamente o leite materno até os 6 meses de vida, sendo que após a introdução de novos alimentos, a alimentação com o leite materno ela pode persistir até os 2 anos de idade. Isso não acontece muito, né? A gente sabe que a maioria das mães acaba com 3 meses, 4 meses, Exatamente. Já parando com a amamentação. Infelizmente, os dados estatísticos que nós temos, eles comprovam esse dado que você falou. Em torno de 72 dias é a média de aleitamento materno exclusivo no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul foram feitas pesquisas que comprovam também esse dado. Através de campanhas vem se mudando, né, essa estatística para que cada vez mais se aumente, né, a quantidade de dias que a criança possa receber o leite materno, que tem todas as garantias de alimentação adequada, com todos os nutrientes que a criança necessita para o seu pleno crescimento físico e intelectual. Até para que as mães tenham uma maior consciência do quanto é importante esse período de pelo menos 6 meses de amamentação, quais são os nutrientes que estão dentro do leite materno, então, que colaboram para esse desenvolvimento da criança? Bom, dentro do leite materno são várias vitaminas, minerais importantíssimos. O leite materno também ele é rico numa gordura que é o ômega 3, que é fundamental para o desenvolvimento neurológico da criança, né? Sendo que uma das questões importantes que deve se pontuar é que em relação à alimentação da criança, até os 6 meses de idade, a criança tem uma dificuldade na digestibilidade de alguns nutrientes, sendo eles a proteína. Então, a proteína do leite materno, ela é inferior à proteína do leite de vaca, inferior no sentido de quantidade, porque a criança justamente não tem condições plenas para fazer a digestibilidade da proteína, sendo que nesse caso o leite materno é perfeito para essa condição. Essa mesma regra vale para o leite de cabra e para outros tipos de leites? A regra ela é o leite materno, ele tem quantidade de proteína menor em relação aos outros leites, justamente porque a criança não tem essa digestibilidade plena para proteínas. Bom, você que está acompanhando o programa, aqui essa edição do programa, está vendo que nós não temos muitas coisas em cima aqui da nossa bancada, né? Por quê? Porque nós somos às ruas fazer perguntas para a população, para que elas pudessem tirar as suas dúvidas com relação a esse tema da introdução de alimentos na infância. Vamos ver então a primeira pergunta. Uma mãe sempre pode alimentar o seu bebê? Professora, essa é uma pergunta que parece um pouco lógica, né? Todas as mães podem amamentar os bebês. Existe algum tipo de restrição onde uma mãe pode acabar não fazendo essa questão da amamentação com seu próprio filho? Essa é uma questão importante, porque todas as mães, elas têm condições de amamentar o seu bebê. Durante a gravidez, ela deve preparar, né, o bico do seio para fazer uma melhor pega durante a amamentação. Só que, claro, há situações em que as mães não vão poder amamentar. Quais são essas situações? Uma mãe que é portadora do vírus HIV, infelizmente, ela não vai poder alimentar o seu bebê com o leite materno. Uma mãe que é portadora do vírus da hepatite também não vai poder amamentar o seu bebê. E em alguns casos também, em alguns tratamentos quimioterápicos, não se aconselha também a fazer uso da alimentação materna. Então, para esses casos, nós vamos ter que recorrer a outras situações, né, de alimentação, onde que a criança vai receber todos os nutrientes que ela necessita, mas de uma outra forma que não o leite materno. E qual é essa forma mais ideal, então? À medida que o bebê não pode receber o leite de sua mãe, qual é a conduta e quais são os profissionais que essa mãe também tem que procurar? Isso entra muito na questão do pediatra, nutricionista.
há toda uma extensão de pessoas que precisam colaborar e montar, então, uma alimentação adequada para essa criança? Correto. O pediatra e o nutricionista são pessoas importantíssimas nesse momento, porque vão poder indicar a melhor conduta dietética para essa situação onde a criança não irá poder receber o leite materno. Sendo assim, há no mercado uma gama de produtos que são leites maternizados, são leites artificiais que estão na sua formulação mais próximos ao leite materno, mas infelizmente não é o leite materno, mas nesses casos há necessidade de se recorrer a essa alimentação. Então, como a gente tem orientações para aquela criança que vai receber alimentação após os 6 meses de idade, aquela criança que recebeu o leite materno, nesses casos onde a criança não irá receber o leite materno, então nós temos uma orientação que a criança receba até os 2 meses de idade essa alimentação artificial, ou seja, esse alimento maternizado, e posterior a esses 2 meses se comece gradativamente uma introdução de novos alimentos, para diversificar a alimentação e poder contribuir então para que essa criança tenha um desenvolvimento pleno e adequado. E é arriscado um bebê receber o leite materno de outra mulher que não seja a sua mãe? A gente sabe que existem os bancos de leite, né? Certo. E mesmo uma coisa que até hoje em dia não é muito comum, que eram as chamadas amas de leites, né? Que hoje em dia já não existe mais tanto. Os bancos de leite, justamente, eles têm essa característica de coletar leites de mães que produzem uma quantidade além daquilo que ela pode disponibilizar para o seu bebê, só que esse leite, quando recebido por esse banco de leite, ele é processado, pasteurizado de forma que ele tenha condições adequadas para ser oferecido a outra criança. Para qualquer criança daí. Para qualquer criança, né? Então, existem alguns bancos de leites, né? Aqui no nosso estado, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? E nesses bancos de leites, as características daquele leite materno vão ficar registradas e vão ser indicadas para determinadas crianças. A questão das amas de leite não se usa, não se deve fazer, por quê? Se a mãe tem alguma doença, como as quais que nós citamos anteriormente, né? E não sabe, e vai transmitir para uma criança que não é filha de um portador de alguma daquelas doenças, nós estamos correndo o risco de ter uma transmissão de um vírus que não seria necessário. Ok, vamos ver mais uma pergunta então feita nas ruas aqui de Novo Hamburgo. A partir de quantos meses eu posso começar a introduzir na alimentação de um bebê chás, sucos, águas?